Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Você está agora em um futuro devastado pela guerra contra as máquinas. Não tem esperança, não tem cor, não tem paz. Só fogo, escombros e caveiras espalhadas pelo chão, enquanto as máquinas patrulham como se fossem donas do planeta. A humanidade está quase extinta, e no meio desse caos existe um nome que as máquinas temem: John Connor. É aí que entendemos o motivo de tudo. No futuro, John é o líder da resistência humana contra a Skynet, a inteligência artificial que decidiu que os humanos eram uma ameaça. Só que como não conseguem vencê-lo no futuro, as máquinas fazem o que já conhecemos: voltam no tempo para tentar impedir que ele cresça. E então acontece o momento icônico. Duas esferas de energia aparecem em pontos diferentes de Los Angeles, em 1995. Dois exterminadores chegam. O primeiro é o clássico T-800, interpretado por Arnold Schwarzenegger. Mas aqui já vem a primeira grande surpresa do filme. Dessa vez, ele não é o vilão. Ele é enviado pela resistência para proteger John. O segundo é algo muito mais avançado, o T-1000, interpretado por Robert Patrick. E aqui o filme dá um salto gigantesco. O T-1000 é feito de metal líquido. Ele pode assumir qualquer forma, atravessar grades, se regenerar, virar lâminas com as próprias mãos. Ele é frio, calculista e assustador de um jeito silencioso. Não faz piada, não demonstra emoção. Ele simplesmente caça. Enquanto isso, no presente, John Connor é apenas um garoto de 10 anos. Rebelde, inteligente, vive pulando de casa em casa adotiva porque ninguém consegue lidar com ele. Ele é o típico garoto que parece problema, mas que carrega dentro de si o destino da humanidade. E Sarah Connor, a mulher que no primeiro filme era apenas uma jovem comum, agora está completamente transformada. Interpretada por Linda Hamilton, ela não é mais vítima, ela virou uma guerreira. Só que o mundo não acredita nela. Considerada paranoica por tentar explodir uma fábrica de computadores para impedir o surgimento da Skynet, ela está internada em um hospital psiquiátrico. Ela sabe a data: 29 de agosto de 1997, o dia do julgamento. Mas ninguém escuta. Ela tenta alertar, tenta se preparar, tenta proteger o filho, mas é tratada como louca. Enquanto isso, o T-1000 começa sua caçada fria e estratégica. Ele descobre onde John mora, se infiltra facilmente, mata quando precisa, se disfarça. Cada passo dele aumenta a tensão. A sensação é de que não importa onde John esteja, ele está sendo observado. E então acontece o encontro que muda tudo. O T-800 e o T-1000 finalmente se cruzam na frente de John, num corredor de shopping. É ali que o público descobre quem é quem. O T-800 surge dizendo: "Vem comigo se quiser viver." Uma frase que ecoa direto do primeiro filme, mas agora com outro significado. John fugindo numa moto pequena, o T-1000 dirigindo um caminhão gigante, o T-800 surgindo numa Harley Davidson com uma espingarda girando na mão. É adrenalina pura. O exterminador que antes era um monstro, agora é o protetor. E o que parecia apenas uma ameaça tecnológica vira algo quase imparável. O T-1000 não sente dor, não hesita. Ele aprende rápido, ele se adapta. E no meio disso tudo, John Connor começa a perceber que aquele robô enorme e aparentemente frio é sua única chance de sobreviver. Aos poucos, nasce uma relação inesperada entre os dois. Um garoto que nunca teve uma figura paterna está sendo protegido por uma máquina. Já Sarah, quando descobre que um novo exterminador voltou no tempo, entra em desespero. Ela sabe o que isso significa. E quando percebe que o T-800 agora está do lado deles, surge algo ainda mais complexo. Ela odeia aquela máquina, porque uma igual tentou matá-la anos antes. Tudo começa com a decisão mais importante até aqui: tirar Sarah Connor do hospital psiquiátrico. John convence o T-800 de que eles precisam salvar sua mãe. E é nesse momento que a relação entre garoto e máquina começa a se aprofundar de verdade. John não vê o exterminador apenas como proteção. Ele começa a enxergar ali algo que nunca teve: uma figura constante, alguém que não vai embora. Enquanto isso, Sarah está vivendo o próprio inferno.
Internada, desacreditada, tratada como paranoica, mas com a mente mais lúcida do que nunca. Ela sabe que o fim está chegando. Ela sabe que o filho está em perigo. E quando percebe que um novo exterminador pode ter voltado no tempo, ela entende que precisa agir. A cena da fuga é tensa do começo ao fim. Sarah engana o médico, tenta escapar pelos corredores, mas no momento em que acredita que finalmente conseguiu, ela dá de cara com o T-1000. E aqui o filme entrega uma das cenas mais angustiantes. O T-1000, com aquele olhar vazio e a voz fria, se transforma diante dela. Sarah entra em pânico. É o trauma voltando com força total. É como se o passado estivesse ali, na frente dela, pronto para terminar o que começou. Mas então surge o T-800. O confronto entre os dois dentro do hospital é brutal. Tiros, perseguição, destruição. E no meio disso tudo, Sarah descobre que aquele exterminador idêntico ao que tentou matá-la anos atrás, agora está ali para protegê-la. Só que ela não aceita isso facilmente. Para Sarah, aquela máquina representa dor, perda e trauma. Ela não confia, ela não quer confiar, mas não tem escolha. A fuga acontece e os três finalmente se reúnem. É aqui que a parte 2 começa a crescer de verdade. Durante a fuga, o T-800 revela uma informação crucial. O dia do julgamento não é apenas um evento inevitável. Ele foi causado por tecnologia criada a partir dos restos do primeiro exterminador destruído anos antes. Ou seja, o futuro não surgiu do nada. Ele nasceu de decisões humanas. A empresa responsável pelo avanço tecnológico que levará à criação da Cyberdyne Systems é Miles Dyson. Quando Sarah escuta isso, algo muda dentro dela. Ela sempre acreditou que o futuro era fixo, que a guerra era inevitável. Mas agora surge uma possibilidade real: impedir que tudo aconteça antes mesmo de começar. E aqui vemos uma transformação ainda mais profunda. Sarah deixa de ser apenas sobrevivente. Ela vira caçadora. Ela decide que vai matar Miles Dyson. É uma decisão pesada, moralmente difícil, mas na cabeça dela faz sentido. Se ele morrer, o projeto acaba. Se o projeto acaba, o dia do julgamento não acontece. Simples. Enquanto isso, John começa a ensinar o T-800 a agir de forma mais humana. Ele ensina gírias, expressões, até a sorrir, mesmo que o resultado seja estranho e quase assustador. É nesses pequenos momentos que o filme constrói algo inesperado: humanidade dentro de uma máquina. O T-800 começa a aprender, não por emoção, mas por programação adaptativa, e isso cria uma conexão poderosa entre ele e John. Sarah observa tudo isso com conflito interno. Ela vê o filho criando laços com algo que ela odeia, mas ao mesmo tempo percebe que aquela máquina está cumprindo sua missão com uma lealdade absoluta. Quando chega a hora de agir contra Miles Dyson, Sarah vai sozinha. Ela invade a casa dele armada, determinada, fria, mas no momento decisivo, ela hesita. Dyson não é um vilão, ele é um pai de família. Ele acredita que está criando tecnologia para ajudar a humanidade. Ele não faz ideia do que suas pesquisas causarão no futuro. E é aí que Sarah desmorona. Ela percebe que para impedir um massacre futuro, ela está prestes a cometer um agora. E isso a transforma, quase, naquilo que ela sempre temeu: alguém capaz de destruir em nome de uma causa. John e o T-800 chegam a tempo. Eles impedem que ela ultrapasse essa linha. Sarah, John, o T-800 e Miles Dyson invadem o prédio à noite. O plano é simples: destruir todas as pesquisas, todos os protótipos e qualquer vestígio que possa levar à criação da Skynet. Mas simples no papel não significa fácil na prática. Dyson, e isso pesa em cada passo que ele dá dentro daquele prédio. Enquanto plantam explosivos e apagam arquivos, o T-1000 finalmente alcança o grupo. E ao mesmo tempo, a polícia cerca o prédio. De repente, o que era uma missão silenciosa vira um campo de guerra. Você está agora em um futuro devastado pela guerra contra as máquinas. Não tem esperança, não tem cor, não tem paz. Só fogo, escombros e caveiras espalhadas pelo chão, enquanto as máquinas patrulham como se fossem donas do planeta. A humanidade está quase extinta, e no meio desse caos existe um nome que as máquinas temem: John Connor. É aí que entendemos o motivo de tudo. No futuro, John é o líder da resistência humana contra a Skynet, a inteligência artificial que decidiu que os humanos eram uma ameaça. Só que como não conseguem vencê-lo no futuro, as máquinas fazem o que já conhecemos: voltam no tempo para tentar impedir que ele cresça. E então acontece o momento icônico. 2 esferas de energia aparecem em pontos diferentes de Los Angeles, em 1995. 2 exterminadores chegam. O primeiro é o clássico T-800,
interpretado por Arnold Schwarzenegger. Mas aqui já vem a primeira grande surpresa do filme. Dessa vez, ele não é o vilão. Ele é enviado pela Resistência para proteger John. O segundo é algo muito mais avançado, o T-1000, interpretado por Robert Patrick. E aqui o filme dá um salto gigantesco. O T-1000 é feito de metal líquido. Ele pode assumir qualquer forma, atravessar grades, se regenerar, virar lâminas com as próprias mãos. Ele é frio, calculista e assustador de um jeito silencioso. Não faz piada, não demonstra emoção. Ele simplesmente caça. Enquanto isso, no presente, John Connor é apenas um garoto de 10 anos. Rebelde, inteligente, vive pulando de casa em casa adotiva porque ninguém consegue lidar com ele. Ele é o típico garoto que parece problema, mas que carrega dentro de si o destino da humanidade. E Sarah Connor, a mulher que no primeiro filme era apenas uma jovem comum, agora está completamente transformada. Interpretada por Linda Hamilton, ela não é mais vítima, ela virou uma guerreira. Só que o mundo não acredita nela. Considerada paranoica por tentar explodir uma fábrica de computadores para impedir o surgimento da Skynet, ela está internada em um hospital psiquiátrico. Ela sabe a data, 29 de agosto de 1997, o dia do julgamento. Mas ninguém escuta. Ela tenta alertar, tenta se preparar, tenta proteger o filho, mas é tratada como louca. Enquanto isso, o T-1000 começa sua caçada fria e estratégica. Ele descobre onde John mora, se infiltra facilmente, mata quando precisa, se disfarça. Cada passo dele aumenta a tensão. A sensação é de que não importa onde John esteja, ele está sendo observado. E então acontece o encontro que muda tudo. O T-800 e o T-1000 finalmente se cruzam na frente de John, num corredor de shopping. É ali que o público descobre quem é quem. O T-800 surge dizendo: "Vem comigo se quiser viver." Uma frase que ecoa direto do primeiro filme, mas agora com outro significado. John fugindo numa moto pequena, o T-1000 dirigindo um caminhão gigante, o T-800 surgindo numa Harley Davidson com uma espingarda girando na mão. É adrenalina pura. O exterminador que antes era um monstro, agora é o protetor. E o que parecia apenas uma ameaça tecnológica vira algo quase imparável. O T-1000 não sente dor, não hesita. Ele aprende rápido, ele se adapta. E no meio disso tudo, John Connor começa a perceber que aquele robô enorme e aparentemente frio é sua única chance de sobreviver. Aos poucos, nasce uma relação inesperada entre os dois. Um garoto que nunca teve uma figura paterna está sendo protegido por uma máquina. Já Sarah, quando descobre que um novo exterminador voltou no tempo, entra em desespero. Ela sabe o que isso significa. E quando percebe que o T-800 agora está do lado deles, surge algo ainda mais complexo. Ela odeia aquela máquina, porque uma igual tentou matá-la anos antes. Tudo começa com a decisão mais importante até aqui: tirar Sarah Connor do hospital psiquiátrico. John convence o T-800 de que eles precisam salvar sua mãe. E é nesse momento que a relação entre garoto e máquina começa a se aprofundar de verdade. John não vê o exterminador apenas como proteção. Ele começa a enxergar ali algo que nunca teve. Uma figura constante. Alguém que não vai embora. Enquanto isso, Sarah está vivendo o próprio inferno. Internada, desacreditada, tratada como paranoica, mas com a mente mais lúcida do que nunca. Ela sabe que o fim está chegando. Ela sabe que o filho está em perigo. E quando percebe que um novo exterminador pode ter voltado no tempo, ela entende que precisa agir. A cena da fuga é tensa do começo ao fim. Sarah engana o médico, tenta escapar pelos corredores, mas no momento em que acredita que finalmente conseguiu, ela dá de cara com o T-1000. E aqui o filme entrega uma das cenas mais angustiantes. O T-1000, com aquele olhar vazio e a voz fria, se transforma diante dela. Sarah entra em pânico. É o trauma voltando com força total. É como se o passado estivesse ali, na frente dela, pronto para terminar o que começou. Mas então surge o T-800. O confronto entre os dois dentro do hospital é brutal. Tiros, perseguição, destruição. E no meio disso tudo, Sarah descobre que aquele exterminador idêntico ao que tentou matá-la anos atrás, agora está ali para protegê-la. Só que ela não aceita isso facilmente. Para Sarah, aquela máquina representa dor, perda e trauma. Ela não confia, ela não quer confiar, mas não tem escolha. A fuga acontece, e os três finalmente se reúnem.
É aqui que a parte 2 começa a crescer de verdade. Durante a fuga, o T-800 revela uma informação crucial. O dia do julgamento não é apenas um evento inevitável. Ele foi causado por tecnologia criada a partir dos restos do primeiro exterminador destruído anos antes. Ou seja, o futuro não surgiu do nada. Ele nasceu de decisões humanas. A empresa responsável pelo avanço tecnológico que levará à criação da Cyberdyne Systems é Miles Dyson. Quando Sarah escuta isso, algo muda dentro dela. Ela sempre acreditou que o futuro era fixo, que a guerra era inevitável. Mas agora surge uma possibilidade real: impedir que tudo aconteça antes mesmo de começar. E aqui vemos uma transformação ainda mais profunda. Sarah deixa de ser apenas sobrevivente. Ela vira caçadora. Ela decide que vai matar Miles Dyson. É uma decisão pesada, moralmente difícil, mas na cabeça dela faz sentido. Se ele morrer, o projeto acaba. Se o projeto acaba, o dia do julgamento não acontece. Simples. Enquanto isso, John começa a ensinar o T-800 a agir de forma mais humana. Ele ensina gírias, expressões, até a sorrir, mesmo que o resultado seja estranho e quase assustador. É nesses pequenos momentos que o filme constrói algo inesperado: humanidade dentro de uma máquina. O T-800 começa a aprender, não por emoção, mas por programação adaptativa, e isso cria uma conexão poderosa entre ele e John. Sarah observa tudo isso com conflito interno. Ela vê o filho criando laços com algo que ela odeia, mas ao mesmo tempo percebe que aquela máquina está cumprindo sua missão com uma lealdade absoluta. Quando chega a hora de agir contra Miles Dyson, Sarah vai sozinha. Ela invade a casa dele armada, determinada, fria, mas no momento decisivo, ela hesita. Dyson não é um vilão. Ele é um pai de família. Ele acredita que está criando tecnologia para ajudar a humanidade. Ele não faz ideia do que suas pesquisas causarão no futuro. E é aí que Sarah desmorona. Ela percebe que para impedir um massacre futuro, ela está prestes a cometer um agora. E isso a transforma, quase, naquilo que ela sempre temeu: alguém capaz de destruir em nome de uma causa. John e o T-800 chegam a tempo. Eles impedem que ela ultrapasse essa linha. Sarah, John, o T-800 e Miles Dyson invadem o prédio à noite. O plano é simples: destruir todas as pesquisas, todos os protótipos e qualquer vestígio que possa levar à criação da Skynet. Mas simples no papel não significa fácil na prática. Dyson, e isso pesa em cada passo que ele dá dentro daquele prédio. Enquanto plantam explosivos e apagam arquivos, o T-1000 finalmente alcança o grupo. E, ao mesmo tempo, a polícia cerca o prédio. De repente, o que era uma missão silenciosa vira um campo de guerra. Você está agora em um futuro devastado pela guerra contra as máquinas. Não tem esperança, não tem cor, não tem paz. Só fogo, escombros e caveiras espalhadas pelo chão, enquanto as máquinas patrulham como se fossem donas do planeta. A humanidade está quase extinta, e no meio desse caos existe um nome que as máquinas temem: John Connor. É aí que entendemos o motivo de tudo. No futuro, John é o líder da resistência humana contra a Skynet, a inteligência artificial que decidiu que os humanos eram uma ameaça. Só que, como não conseguem vencê-lo no futuro, as máquinas fazem o que já conhecemos: voltam no tempo para tentar impedir que ele cresça. E então acontece o momento icônico. 2 esferas de energia aparecem em pontos diferentes de Los Angeles, em 1995. 2 exterminadores chegam. O primeiro é o clássico T-800, interpretado por Arnold Schwarzenegger. Mas aqui já vem a primeira grande surpresa do filme. Dessa vez, ele não é o vilão. Ele é enviado pela resistência para proteger John. O segundo é algo muito mais avançado: o T-1000, interpretado por Robert Patrick. E aqui o filme dá um salto gigantesco. O T-1000 é feito de metal líquido. Ele pode assumir qualquer forma, atravessar grades, se regenerar, virar lâminas com as próprias mãos. Ele é frio, calculista e assustador de um jeito silencioso. Não faz piada, não demonstra emoção. Ele simplesmente caça. Enquanto isso, no presente, John Connor é apenas um garoto de 10 anos. Rebelde, inteligente, vive pulando de casa em casa adotiva porque ninguém consegue lidar com ele. Ele é o típico garoto que parece problema, mas que carrega dentro de si o destino da humanidade. E Sarah Connor, a mulher que no primeiro filme era apenas uma jovem comum, agora está completamente transformada. Interpretada por Linda Hamilton, ela não é mais vítima, ela virou uma guerreira. Só que o mundo não acredita nela.
considerada paranoica por tentar explodir uma fábrica de computadores para impedir o surgimento da Skynet, ela está internada em um hospital psiquiátrico. Ela sabe a data, 29 de agosto de 1997, o dia do julgamento. Mas ninguém escuta. Ela tenta alertar, tenta se preparar, tenta proteger o filho, mas é tratada como louca. Enquanto isso, o T-1000 começa sua caçada fria e estratégica. Ele descobre onde John mora, se infiltra facilmente, mata quando precisa, se disfarça. Cada passo dele aumenta a tensão. A sensação é de que não importa onde John esteja, ele está sendo observado. E então acontece o encontro que muda tudo. O T-800 e o T-1000 finalmente se cruzam na frente de John, num corredor de shopping. É ali que o público descobre quem é quem. O T-800 surge dizendo: "Vem comigo se quiser viver." Uma frase que ecoa direto do primeiro filme, mas agora com outro significado. John fugindo numa moto pequena, o T-1000 dirigindo um caminhão gigante, o T-800 surgindo numa Harley Davidson com uma espingarda girando na mão. É adrenalina pura. O exterminador que antes era um monstro, agora é o protetor. E o que parecia apenas uma ameaça tecnológica vira algo quase imparável. O T-1000 não sente dor, não hesita. Ele aprende rápido, ele se adapta. E no meio disso tudo, John Connor começa a perceber que aquele robô enorme e aparentemente frio é sua única chance de sobreviver. Aos poucos, nasce uma relação inesperada entre os dois. Um garoto que nunca teve uma figura paterna está sendo protegido por uma máquina. Já Sarah, quando descobre que um novo exterminador voltou no tempo, entra em desespero. Ela sabe o que isso significa. E quando percebe que o T-800 agora está do lado deles, surge algo ainda mais complexo. Ela odeia aquela máquina, porque uma igual tentou matá-la anos antes. Tudo começa com a decisão mais importante até aqui: tirar Sarah Connor do hospital psiquiátrico. John convence o T-800 de que eles precisam salvar sua mãe. E é nesse momento que a relação entre garoto e máquina começa a se aprofundar de verdade. John não vê o exterminador apenas como proteção. Ele começa a enxergar ali algo que nunca teve. Uma figura constante. Alguém que não vai embora. Enquanto isso, Sarah está vivendo o próprio inferno. Internada, desacreditada, tratada como paranoica, mas com a mente mais lúcida do que nunca. Ela sabe que o fim está chegando. Ela sabe que o filho está em perigo. E quando percebe que um novo exterminador pode ter voltado no tempo, ela entende que precisa agir. A cena da fuga é tensa do começo ao fim. Sarah engana o médico, tenta escapar pelos corredores, mas no momento em que acredita que finalmente conseguiu, ela dá de cara com o T-1000. E aqui o filme entrega uma das cenas mais angustiantes. O T-1000, com aquele olhar vazio e a voz fria, se transforma diante dela. Sarah entra em pânico. É o trauma voltando com força total. É como se o passado estivesse ali, na frente dela, pronto para terminar o que começou. Mas então surge o T-800. O confronto entre os dois dentro do hospital é brutal. Tiros, perseguição, destruição. E no meio disso tudo, Sarah descobre que aquele exterminador idêntico ao que tentou matá-la anos atrás, agora está ali para protegê-la. Só que ela não aceita isso facilmente. Para Sarah, aquela máquina representa dor, perda e trauma. Ela não confia, ela não quer confiar, mas não tem escolha. A fuga acontece, e os três finalmente se reúnem. É aqui que a parte 2 começa a crescer de verdade. Durante a fuga, o T-800 revela uma informação crucial. O dia do julgamento não é apenas um evento inevitável. Ele foi causado por tecnologia criada a partir dos restos do primeiro exterminador destruído anos antes. Ou seja, o futuro não surgiu do nada. Ele nasceu de decisões humanas. A empresa responsável pelo avanço tecnológico que levará à criação da Cyberdyne Systems é Miles Dyson. Quando Sarah escuta isso, algo muda dentro dela. Ela sempre acreditou que o futuro era fixo, que a guerra era inevitável. Mas agora surge uma possibilidade real: impedir que tudo aconteça antes mesmo de começar. E aqui vemos uma transformação ainda mais profunda. Sarah deixa de ser apenas sobrevivente. Ela vira caçadora. Ela decide que vai matar Miles Dyson. É uma decisão pesada, moralmente difícil, mas na cabeça dela faz sentido. Se ele morrer, o projeto acaba. Se o projeto acaba, o dia do julgamento não acontece. Simples. Enquanto isso, John começa a ensinar o T-800 a agir de forma mais humana. Ele ensina gírias, expressões, até a sorrir, mesmo que o resultado seja estranho e quase assustador. É nesses pequenos momentos que o filme constrói algo inesperado.
humanidade dentro de uma máquina. O T-800 começa a aprender, não por emoção, mas por programação adaptativa, e isso cria uma conexão poderosa entre ele e John. Sarah observa tudo isso com conflito interno. Ela vê o filho criando laços com algo que ela odeia, mas ao mesmo tempo percebe que aquela máquina está cumprindo sua missão com uma lealdade absoluta. Quando chega a hora de agir contra Miles Dyson, Sarah vai sozinha. Ela invade a casa dele, armada, determinada, fria, mas no momento decisivo, ela hesita. Dyson não é um vilão. Ele é um pai de família. Ele acredita que está criando tecnologia para ajudar a humanidade. Ele não faz ideia do que suas pesquisas causarão no futuro. E é aí que Sarah desmorona. Ela percebe que para impedir um massacre futuro, ela está prestes a cometer um agora. E isso a transforma, quase, naquilo que ela sempre temeu. Alguém capaz de destruir em nome de uma causa. John e o T-800 chegam a tempo. Eles impedem que ela ultrapasse essa linha. Sarah, John, o T-800 e Miles Dyson invadem o prédio à noite. O plano é simples: destruir todas as pesquisas, todos os protótipos e qualquer vestígio que possa levar à criação da Skynet. Mas simples no papel não significa fácil na prática. Dyson, e isso pesa em cada passo que ele dá dentro daquele prédio. Enquanto plantam explosivos e apagam arquivos, o T-1000 finalmente alcança o grupo. E ao mesmo tempo, a polícia cerca o prédio. De repente, o que era uma missão silenciosa vira um campo de guerra. Você está agora em um futuro devastado pela guerra contra as máquinas. Não tem esperança, não tem cor, não tem paz. Só fogo, escombros e caveiras espalhadas pelo chão, enquanto as máquinas patrulham como se fossem donas do planeta. A humanidade está quase extinta, e no meio desse caos existe um nome que as máquinas temem: John Connor. É aí que entendemos o motivo de tudo. No futuro, John é o líder da resistência humana contra a Skynet, a inteligência artificial que decidiu que os humanos eram uma ameaça. Só que como não conseguem vencê-lo no futuro, as máquinas fazem o que já conhecemos: voltam no tempo para tentar impedir que ele cresça. E então acontece o momento icônico. 2 esferas de energia aparecem em pontos diferentes de Los Angeles, em 1995. 2 exterminadores chegam. O primeiro é o clássico T-800, interpretado por Arnold Schwarzenegger. Mas aqui já vem a primeira grande surpresa do filme. Dessa vez, ele não é o vilão. Ele é enviado pela resistência para proteger John. O segundo é algo muito mais avançado: o T-1000, interpretado por Robert Patrick. E aqui o filme dá um salto gigantesco. O T-1000 é feito de metal líquido. Ele pode assumir qualquer forma, atravessar grades, se regenerar, virar lâminas com as próprias mãos. Ele é frio, calculista e assustador de um jeito silencioso. Não faz piada, não demonstra emoção. Ele simplesmente caça. Enquanto isso, no presente, John Connor é apenas um garoto de 10 anos. Rebelde, inteligente, vive pulando de casa em casa adotiva porque ninguém consegue lidar com ele. Ele é o típico garoto que parece problema, mas que carrega dentro de si o destino da humanidade. E Sarah Connor, a mulher que no primeiro filme era apenas uma jovem comum, agora está completamente transformada. Interpretada por Linda Hamilton, ela não é mais vítima, ela virou uma guerreira. Só que o mundo não acredita nela. Considerada paranoica por tentar explodir uma fábrica de computadores para impedir o surgimento da Skynet, ela está internada em um hospital psiquiátrico. Ela sabe a data: 29 de agosto de 1997, o dia do julgamento. Mas ninguém escuta. Ela tenta alertar, tenta se preparar, tenta proteger o filho, mas é tratada como louca. Enquanto isso, o T-1000 começa sua caçada fria e estratégica. Ele descobre onde John mora, se infiltra facilmente, mata quando precisa, se disfarça. Cada passo dele aumenta a tensão. A sensação é de que não importa onde John esteja, ele está sendo observado. E então acontece o encontro que muda tudo. O T-800 e o T-1000 finalmente se cruzam na frente de John, num corredor de shopping. É ali que o público descobre quem é quem. O T-800 surge dizendo: "Vem comigo se quiser viver." Uma frase que ecoa direto do primeiro filme, mas agora com outro significado. John fugindo numa moto pequena, o T-1000 dirigindo um caminhão gigante,
o T-800 surgindo numa Harley Davidson com uma espingarda girando na mão. É adrenalina pura. O exterminador que antes era o monstro, agora é o protetor. E o que parecia apenas uma ameaça tecnológica vira algo quase imparável. O T-1000 não sente dor, não hesita. Ele aprende rápido, ele se adapta. E no meio disso tudo, John Connor começa a perceber que aquele robô enorme e aparentemente frio é sua única chance de sobreviver. Aos poucos, nasce uma relação inesperada entre os dois. Um garoto que nunca teve uma figura paterna está sendo protegido por uma máquina. Já Sarah, quando descobre que um novo exterminador voltou no tempo, entra em desespero. Ela sabe o que isso significa. E quando percebe que o T-800 agora está do lado deles, surge algo ainda mais complexo. Ela odeia aquela máquina, porque uma igual tentou matá-la anos antes. Tudo começa com a decisão mais importante até aqui: tirar Sarah Connor do hospital psiquiátrico. John convence o T-800 de que eles precisam salvar sua mãe. E é nesse momento que a relação entre garoto e máquina começa a se aprofundar de verdade. John não vê o exterminador apenas como proteção. Ele começa a enxergar ali algo que nunca teve. Uma figura constante. Alguém que não vai embora. Enquanto isso, Sarah está vivendo o próprio inferno. Internada, desacreditada, tratada como paranoica, mas com a mente mais lúcida do que nunca. Ela sabe que o fim está chegando. Ela sabe que o filho está em perigo. E quando percebe que um novo exterminador pode ter voltado no tempo, ela entende que precisa agir. A cena da fuga é tensa do começo ao fim. Sarah engana o médico, tenta escapar pelos corredores, mas no momento em que acredita que finalmente conseguiu, ela dá de cara com o T-1000. E aqui o filme entrega uma das cenas mais angustiantes. O T-1000, com aquele olhar vazio e a voz fria, se transforma diante dela. Sarah entra em pânico. É o trauma voltando com força total. É como se o passado estivesse ali, na frente dela, pronto para terminar o que começou. Mas então surge o T-800. O confronto entre os dois dentro do hospital é brutal. Tiros, perseguição, destruição. E no meio disso tudo, Sarah descobre que aquele exterminador idêntico ao que tentou matá-la anos atrás, agora está ali para protegê-la. Só que ela não aceita isso facilmente. Para Sarah, aquela máquina representa dor, perda e trauma. Ela não confia, ela não quer confiar, mas não tem escolha. A fuga acontece e os três finalmente se reúnem. É aqui que a parte 2 começa a crescer de verdade. Durante a fuga, o T-800 revela uma informação crucial. O dia do julgamento não é apenas um evento inevitável. Ele foi causado por tecnologia criada a partir dos restos do primeiro exterminador destruído anos antes. Ou seja, o futuro não surgiu do nada. Ele nasceu de decisões humanas. A empresa responsável pelo avanço tecnológico que levará à criação da Cyberdyne Systems é Miles Dyson. Quando Sarah escuta isso, algo muda dentro dela. Ela sempre acreditou que o futuro era fixo, que a guerra era inevitável. Mas agora surge uma possibilidade real: impedir que tudo aconteça antes mesmo de começar. E aqui vemos uma transformação ainda mais profunda. Sarah deixa de ser apenas sobrevivente. Ela vira caçadora. Ela decide que vai matar Miles Dyson. É uma decisão pesada, moralmente difícil, mas na cabeça dela faz sentido. Se ele morrer, o projeto acaba. Se o projeto acaba, o dia do julgamento não acontece. Simples. Enquanto isso, John começa a ensinar o T-800 a agir de forma mais humana. Ele ensina gírias, expressões, até a sorrir, mesmo que o resultado seja estranho e quase assustador. É nesses pequenos momentos que o filme constrói algo inesperado: humanidade dentro de uma máquina. O T-800 começa a aprender, não por emoção, mas por programação adaptativa, e isso cria uma conexão poderosa entre ele e John. Sarah observa tudo isso com conflito interno. Ela vê o filho criando laços com algo que ela odeia, mas ao mesmo tempo percebe que aquela máquina está cumprindo sua missão com uma lealdade absoluta. Quando chega a hora de agir contra Miles Dyson, Sarah vai sozinha. Ela invade a casa dele, armada, determinada, fria, mas no momento decisivo, ela hesita. Dyson não é um vilão, ele é um pai de família. Ele acredita que está criando tecnologia para ajudar a humanidade. Ele não faz ideia do que suas pesquisas causarão no futuro. E é aí que Sarah desmorona. Ela percebe que para impedir um massacre futuro, ela está prestes a cometer um agora. E isso a transforma, quase, naquilo que ela sempre temeu: alguém capaz de destruir em nome de uma causa. John e o T-800 chegam a tempo. Eles impedem que ela ultrapasse essa linha. Sarah, John, o T-800 e Miles Dyson invadem o prédio à noite. O plano é simples: destruir todas as pesquisas, todos os protótipos e qualquer vestígio que possa levar à criação da Skynet.
Mais simples no papel não significa fácil na prática. Dyson, e isso pesa em cada passo que ele dá dentro daquele prédio. Enquanto plantam explosivos e apagam arquivos, o T-1000 finalmente alcança o grupo. E, ao mesmo tempo, a polícia cerca o prédio. De repente, o que era uma missão silenciosa vira um campo de guerra. Você está agora em um futuro devastado pela guerra contra as máquinas. Não tem esperança, não tem cor, não tem paz. Só fogo, escombros e caveiras espalhadas pelo chão, enquanto as máquinas patrulham como se fossem donas do planeta. A humanidade está quase extinta, e no meio desse caos existe um nome que as máquinas temem: John Connor. É aí que entendemos o motivo de tudo. No futuro, John é o líder da resistência humana contra a Skynet, a inteligência artificial que decidiu que os humanos eram uma ameaça. Só que como não conseguem vencê-lo no futuro, as máquinas fazem o que já conhecemos, voltam no tempo para tentar impedir que ele cresça. E então acontece o momento icônico. 2 esferas de energia aparecem em pontos diferentes de Los Angeles, em 1995. 2 exterminadores chegam. O primeiro é o clássico T-800, interpretado por Arnold Schwarzenegger. Mas aqui já vem a primeira grande surpresa do filme. Dessa vez, ele não é o vilão. Ele é enviado pela resistência para proteger John. O segundo é algo muito mais avançado, o T-1000, interpretado por Robert Patrick. E aqui o filme dá um salto gigantesco. O T-1000 é feito de metal líquido. Ele pode assumir qualquer forma, atravessar grades, se regenerar, virar lâminas com as próprias mãos. Ele é frio, calculista e assustador de um jeito silencioso. Não faz piada, não demonstra emoção. Ele simplesmente caça. Enquanto isso, no presente, John Connor é apenas um garoto de 10 anos. Rebelde, inteligente, vive pulando de casa em casa adotiva porque ninguém consegue lidar com ele. Ele é o típico garoto que parece problema, mas que carrega dentro de si o destino da humanidade. E Sarah Connor, a mulher que no primeiro filme era apenas uma jovem comum, agora está completamente transformada. Interpretada por Linda Hamilton, ela não é mais vítima, ela virou uma guerreira. Só que o mundo não acredita nela. Considerada paranoica por tentar explodir uma fábrica de computadores para impedir o surgimento da Skynet, ela está internada em um hospital psiquiátrico. Ela sabe a data, 29 de agosto de 1997, o dia do julgamento. Mas ninguém escuta. Ela tenta alertar, tenta se preparar, tenta proteger o filho, mas é tratada como louca. Enquanto isso, o T-1000 começa sua caçada fria e estratégica. Ele descobre onde John mora, se infiltra facilmente, mata quando precisa, se disfarça. Cada passo dele aumenta a tensão. A sensação é de que não importa onde John esteja, ele está sendo observado. E então acontece o encontro que muda tudo. O T-800 e o T-1000 finalmente se cruzam na frente de John, num corredor de shopping. É ali que o público descobre quem é quem. O T-800 surge dizendo: "Vem comigo se quiser viver." Uma frase que ecoa direto do primeiro filme, mas agora com outro significado. John fugindo numa moto pequena, o T-1000 dirigindo um caminhão gigante, o T-800 surgindo numa Harley Davidson com uma espingarda girando na mão. É adrenalina pura. O exterminador que antes era um monstro, agora é o protetor. E o que parecia apenas uma ameaça tecnológica vira algo quase imparável. O T-1000 não sente dor, não hesita. Ele aprende rápido, ele se adapta. E no meio disso tudo, John Connor começa a perceber que aquele robô enorme e aparentemente frio é sua única chance de sobreviver. Aos poucos, nasce uma relação inesperada entre os dois. Um garoto que nunca teve uma figura paterna está sendo protegido por uma máquina. Já Sarah, quando descobre que um novo exterminador voltou no tempo, entra em desespero. Ela sabe o que isso significa. E quando percebe que o T-800 agora está do lado deles, surge algo ainda mais complexo. Ela odeia aquela máquina, porque uma igual tentou matá-la anos antes. Tudo começa com a decisão mais importante até aqui: tirar Sarah Connor do hospital psiquiátrico. John convence o T-800 de que eles precisam salvar sua mãe. E é nesse momento que a relação entre garoto e máquina começa a se aprofundar de verdade. John não vê o exterminador apenas como proteção.
Ele começa a enxergar ali algo que nunca teve. Uma figura constante. Alguém que não vai embora. Enquanto isso, Sarah está vivendo o próprio inferno. Internada, desacreditada, tratada como paranoica, mas com a mente mais lúcida do que nunca. Ela sabe que o fim está chegando. Ela sabe que o filho está em perigo. E quando percebe que um novo exterminador pode ter voltado no tempo, ela entende que precisa agir. A cena da fuga é tensa do começo ao fim. Sarah engana o médico, tenta escapar pelos corredores, mas no momento em que acredita que finalmente conseguiu, ela dá de cara com o T-1000. E aqui o filme entrega uma das cenas mais angustiantes. O T-1000, com aquele olhar vazio e a voz fria, se transforma diante dela. Sarah entra em pânico. É o trauma voltando com força total. É como se o passado estivesse ali, na frente dela, pronto para terminar o que começou. Mas então surge o T-800. O confronto entre os dois dentro do hospital é brutal. Tiros, perseguição, destruição. E no meio disso tudo, Sarah descobre que aquele exterminador idêntico ao que tentou matá-la anos atrás, agora está ali para protegê-la. Só que ela não aceita isso facilmente. Para Sarah, aquela máquina representa dor, perda e trauma. Ela não confia, ela não quer confiar, mas não tem escolha. A fuga acontece e os três finalmente se reúnem. É aqui que a parte 2 começa a crescer de verdade. Durante a fuga, o T-800 revela uma informação crucial. O dia do julgamento não é apenas um evento inevitável. Ele foi causado por tecnologia criada a partir dos restos do primeiro exterminador destruído anos antes. Ou seja, o futuro não surgiu do nada. Ele nasceu de decisões humanas. A empresa responsável pelo avanço tecnológico que levará à criação da Cyberdyne Systems é Miles Dyson. Quando Sarah escuta isso, algo muda dentro dela. Ela sempre acreditou que o futuro era fixo, que a guerra era inevitável. Mas agora surge uma possibilidade real: impedir que tudo aconteça antes mesmo de começar. E aqui vemos uma transformação ainda mais profunda. Sarah deixa de ser apenas sobrevivente. Ela vira caçadora. Ela decide que vai matar Miles Dyson. É uma decisão pesada, moralmente difícil, mas na cabeça dela faz sentido. Se ele morrer, o projeto acaba. Se o projeto acaba, o dia do julgamento não acontece. Simples. Enquanto isso, John começa a ensinar o T-800 a agir de forma mais humana. Ele ensina gírias, expressões, até a sorrir, mesmo que o resultado seja estranho e quase assustador. É nesses pequenos momentos que o filme constrói algo inesperado: humanidade dentro de uma máquina. O T-800 começa a aprender, não por emoção, mas por programação adaptativa, e isso cria uma conexão poderosa entre ele e John. Sarah observa tudo isso com conflito interno. Ela vê o filho criando laços com algo que ela odeia, mas ao mesmo tempo percebe que aquela máquina está cumprindo sua missão com uma lealdade absoluta. Quando chega a hora de agir contra Miles Dyson, Sarah vai sozinha. Ela invade a casa dele, armada, determinada, fria, mas no momento decisivo, ela hesita. Dyson não é um vilão, ele é um pai de família. Ele acredita que está criando tecnologia para ajudar a humanidade. Ele não faz ideia do que suas pesquisas causarão no futuro. E é aí que Sarah desmorona. Ela percebe que para impedir um massacre futuro, ela está prestes a cometer um agora. E isso a transforma, quase, naquilo que ela sempre temeu: alguém capaz de destruir em nome de uma causa. John e o T-800 chegam a tempo. Eles impedem que ela ultrapasse essa linha. Sarah, John, o T-800 e Miles Dyson invadem o prédio à noite. O plano é simples: destruir todas as pesquisas, todos os protótipos e qualquer vestígio que possa levar à criação da Skynet. Mas simples no papel não significa fácil na prática. Dyson, e isso pesa em cada passo que ele dá dentro daquele prédio. Enquanto plantam explosivos e apagam arquivos, o T-1000 finalmente alcança o grupo. E ao mesmo tempo, a polícia cerca o prédio. De repente, o que era uma missão silenciosa vira um campo de guerra. Você está agora em um futuro devastado pela guerra contra as máquinas. Não tem esperança, não tem cor, não tem paz. Só fogo, escombros e caveiras espalhadas pelo chão, enquanto as máquinas patrulham como se fossem donas do planeta. A humanidade está quase extinta, e no meio desse caos existe um nome que as máquinas temem: John Connor. É aí que entendemos o motivo de tudo. No futuro, John é o líder da resistência humana contra a Skynet, a inteligência artificial que decidiu que os humanos eram uma ameaça. Só que como não conseguem vencê-lo no futuro, as máquinas fazem o que já conhecemos: voltam no tempo para tentar impedir que ele cresça. E então acontece o momento icônico.
Duas esferas de energia aparecem em pontos diferentes de Los Angeles, em 1995. 2 exterminadores chegam. O primeiro é o clássico T-800, interpretado por Arnold Schwarzenegger. Mas aqui já vem a primeira grande surpresa do filme. Dessa vez, ele não é o vilão. Ele é enviado pela Resistência para proteger John. O segundo é algo muito mais avançado, o T-1000, interpretado por Robert Patrick. E aqui o filme dá um salto gigantesco. O T-1000 é feito de metal líquido. Ele pode assumir qualquer forma, atravessar grades, se regenerar, virar lâminas com as próprias mãos. Ele é frio, calculista e assustador de um jeito silencioso. Não faz piada, não demonstra emoção. Ele simplesmente caça. Enquanto isso, no presente, John Connor é apenas um garoto de 10 anos. Rebelde, inteligente, vive pulando de casa em casa adotiva porque ninguém consegue lidar com ele. Ele é o típico garoto que parece problema, mas que carrega dentro de si o destino da humanidade. E Sarah Connor, a mulher que no primeiro filme era apenas uma jovem comum, agora está completamente transformada. Interpretada por Linda Hamilton, ela não é mais vítima, ela virou uma guerreira. Só que o mundo não acredita nela. Considerada paranoica por tentar explodir uma fábrica de computadores para impedir o surgimento da Skynet, ela está internada em um hospital psiquiátrico. Ela sabe a data, 29 de agosto de 1997, o dia do julgamento. Mas ninguém escuta. Ela tenta alertar, tenta se preparar, tenta proteger o filho, mas é tratada como louca. Enquanto isso, o T-1000 começa sua caçada fria e estratégica. Ele descobre onde John mora, se infiltra facilmente, mata quando precisa, se disfarça. Cada passo dele aumenta a tensão. A sensação é de que não importa onde John esteja, ele está sendo observado. E então acontece o encontro que muda tudo. O T-800 e o T-1000 finalmente se cruzam na frente de John, num corredor de shopping. É ali que o público descobre quem é quem. O T-800 surge dizendo: "Vem comigo se quiser viver." Uma frase que ecoa direto do primeiro filme, mas agora com outro significado. John fugindo numa moto pequena, o T-1000 dirigindo um caminhão gigante, o T-800 surgindo numa Harley Davidson com uma espingarda girando na mão. É adrenalina pura. O exterminador que antes era um monstro, agora é o protetor. E o que parecia apenas uma ameaça tecnológica vira algo quase imparável. O T-1000 não sente dor, não hesita. Ele aprende rápido, ele se adapta. E no meio disso tudo, John Connor começa a perceber que aquele robô enorme e aparentemente frio é sua única chance de sobreviver. Aos poucos, nasce uma relação inesperada entre os dois. Um garoto que nunca teve uma figura paterna está sendo protegido por uma máquina. Já Sarah, quando descobre que um novo exterminador voltou no tempo, entra em desespero. Ela sabe o que isso significa. E quando percebe que o T-800 agora está do lado deles, surge algo ainda mais complexo. Ela odeia aquela máquina, porque uma igual tentou matá-la anos antes. Tudo começa com a decisão mais importante até aqui: tirar Sarah Connor do hospital psiquiátrico. John convence o T-800 de que eles precisam salvar sua mãe. E é nesse momento que a relação entre garoto e máquina começa a se aprofundar de verdade. John não vê o exterminador apenas como proteção. Ele começa a enxergar ali algo que nunca teve. Uma figura constante. Alguém que não vai embora. Enquanto isso, Sarah está vivendo o próprio inferno. Internada, desacreditada, tratada como paranoica, mas com a mente mais lúcida do que nunca. Ela sabe que o fim está chegando. Ela sabe que o filho está em perigo. E quando percebe que um novo exterminador pode ter voltado no tempo, ela entende que precisa agir. A cena da fuga é tensa do começo ao fim. Sarah engana o médico, tenta escapar pelos corredores, mas no momento em que acredita que finalmente conseguiu, ela dá de cara com o T-1000. E aqui o filme entrega uma das cenas mais angustiantes. O T-1000, com aquele olhar vazio e a voz fria, se transforma diante dela. Sarah entra em pânico. É o trauma voltando com força total. É como se o passado estivesse ali, na frente dela, pronto para terminar o que começou. Mas então surge o T-800. O confronto entre os dois dentro do hospital é brutal. Tiros, perseguição, destruição. E no meio disso tudo, Sarah descobre que aquele exterminador idêntico ao que tentou matá-la anos atrás, agora está ali para protegê-la.
Só que ela não aceita isso facilmente. Para Sarah, aquela máquina representa dor, perda e trauma. Ela não confia, ela não quer confiar, mas não tem escolha. A fuga acontece e os três finalmente se reúnem. É aqui que a parte 2 começa a crescer de verdade. Durante a fuga, o T-800 revela uma informação crucial. O dia do julgamento não é apenas um evento inevitável. Ele foi causado por tecnologia criada a partir dos restos do primeiro exterminador destruído anos antes. Ou seja, o futuro não surgiu do nada. Ele nasceu de decisões humanas. A empresa responsável pelo avanço tecnológico que levará à criação da Cyberdyne Systems é Miles Dyson. Quando Sarah escuta isso, algo muda dentro dela. Ela sempre acreditou que o futuro era fixo, que a guerra era inevitável. Mas agora surge uma possibilidade real: impedir que tudo aconteça antes mesmo de começar. E aqui vemos uma transformação ainda mais profunda. Sarah deixa de ser apenas sobrevivente. Ela vira caçadora. Ela decide que vai matar Miles Dyson. É uma decisão pesada, moralmente difícil, mas na cabeça dela faz sentido. Se ele morrer, o projeto acaba. Se o projeto acaba, o dia do julgamento não acontece. Simples. Enquanto isso, John começa a ensinar o T-800 a agir de forma mais humana. Ele ensina gírias, expressões, até a sorrir, mesmo que o resultado seja estranho e quase assustador. É nesses pequenos momentos que o filme constrói algo inesperado: humanidade dentro de uma máquina. O T-800 começa a aprender, não por emoção, mas por programação adaptativa, e isso cria uma conexão poderosa entre ele e John. Sarah observa tudo isso com conflito interno. Ela vê o filho criando laços com algo que ela odeia, mas ao mesmo tempo percebe que aquela máquina está cumprindo sua missão com uma lealdade absoluta. Quando chega a hora de agir contra Miles Dyson, Sarah vai sozinha. Ela invade a casa dele, armada, determinada, fria, mas no momento decisivo, ela hesita. Dyson não é um vilão, ele é um pai de família. Ele acredita que está criando tecnologia para ajudar a humanidade. Ele não faz ideia do que suas pesquisas causarão no futuro. E é aí que Sarah desmorona. Ela percebe que para impedir um massacre futuro, ela está prestes a cometer um agora. E isso a transforma, quase, naquilo que ela sempre temeu: alguém capaz de destruir em nome de uma causa. John e o T-800 chegam a tempo. Eles impedem que ela ultrapasse essa linha. Sarah, John, o T-800 e Miles Dyson invadem o prédio à noite. O plano é simples: destruir todas as pesquisas, todos os protótipos e qualquer vestígio que possa levar à criação da Skynet. Mas simples no papel não significa fácil na prática. Dyson, e isso pesa em cada passo que ele dá dentro daquele prédio. Enquanto plantam explosivos e apagam arquivos, o T-1000 finalmente alcança o grupo. E ao mesmo tempo, a polícia cerca o prédio. De repente, o que era uma missão silenciosa vira um campo de guerra. Você está agora em um futuro devastado pela guerra contra as máquinas. Não tem esperança, não tem cor, não tem paz. Só fogo, escombros e caveiras espalhadas pelo chão, enquanto as máquinas patrulham como se fossem donas do planeta. A humanidade está quase extinta, e no meio desse caos existe um nome que as máquinas temem: John Connor. É aí que entendemos o motivo de tudo. No futuro, John é o líder da resistência humana contra a Skynet, a inteligência artificial que decidiu que os humanos eram uma ameaça. Só que como não conseguem vencê-lo no futuro, as máquinas fazem o que já conhecemos: voltam no tempo para tentar impedir que ele cresça. E então acontece o momento icônico. 2 esferas de energia aparecem em pontos diferentes de Los Angeles, em 1995. 2 exterminadores chegam. O primeiro é o clássico T-800, interpretado por Arnold Schwarzenegger. Mas aqui já vem a primeira grande surpresa do filme. Dessa vez, ele não é o vilão. Ele é enviado pela resistência para proteger John. O segundo é algo muito mais avançado: o T-1000, interpretado por Robert Patrick. E aqui o filme dá um salto gigantesco. O T-1000 é feito de metal líquido. Ele pode assumir qualquer forma, atravessar grades, se regenerar, virar lâminas com as próprias mãos. Ele é frio, calculista e assustador de um jeito silencioso. Não faz piada, não demonstra emoção. Ele simplesmente caça. Enquanto isso, no presente, John Connor é apenas um garoto de 10 anos. Rebelde, inteligente, vive pulando de casa em casa adotiva porque ninguém consegue lidar com ele. Ele é o típico garoto que parece problema, mas que carrega dentro de si o destino da humanidade. E Sarah Connor,
A mulher que no primeiro filme era apenas uma jovem comum, agora está completamente transformada. Interpretada por Linda Hamilton, ela não é mais vítima, ela virou uma guerreira. Só que o mundo não acredita nela. Considerada paranoica por tentar explodir uma fábrica de computadores para impedir o surgimento da Skynet, ela está internada em um hospital psiquiátrico. Ela sabe a data, 29 de agosto de 1997, o dia do julgamento. Mas ninguém escuta. Ela tenta alertar, tenta se preparar, tenta proteger o filho, mas é tratada como louca. Enquanto isso, o T-1000 começa sua caçada fria e estratégica. Ele descobre onde John mora, se infiltra facilmente, mata quando precisa, se disfarça. Cada passo dele aumenta a tensão. A sensação é de que não importa onde John esteja, ele está sendo observado. E então acontece o encontro que muda tudo. O T-800 e o T-1000 finalmente se cruzam na frente de John, num corredor de shopping. É ali que o público descobre quem é quem. O T-800 surge dizendo: "Vem comigo se quiser viver." Uma frase que ecoa direto do primeiro filme, mas agora com outro significado. John fugindo numa moto pequena, o T-1000 dirigindo um caminhão gigante, o T-800 surgindo numa Harley Davidson com uma espingarda girando na mão. É adrenalina pura. O exterminador que antes era um monstro, agora é o protetor. E o que parecia apenas uma ameaça tecnológica vira algo quase imparável. O T-1000 não sente dor, não hesita. Ele aprende rápido, ele se adapta. E no meio disso tudo, John Connor começa a perceber que aquele robô enorme e aparentemente frio é sua única chance de sobreviver. Aos poucos, nasce uma relação inesperada entre os dois. Um garoto que nunca teve uma figura paterna está sendo protegido por uma máquina. Já Sarah, quando descobre que um novo exterminador voltou no tempo, entra em desespero. Ela sabe o que isso significa. E quando percebe que o T-800 agora está do lado deles, surge algo ainda mais complexo. Ela odeia aquela máquina, porque uma igual tentou matá-la anos antes. Tudo começa com a decisão mais importante até aqui: tirar Sarah Connor do hospital psiquiátrico. John convence o T-800 de que eles precisam salvar sua mãe. E é nesse momento que a relação entre garoto e máquina começa a se aprofundar de verdade. John não vê o exterminador apenas como proteção. Ele começa a enxergar ali algo que nunca teve. Uma figura constante. Alguém que não vai embora. Enquanto isso, Sarah está vivendo o próprio inferno. Internada, desacreditada, tratada como paranoica, mas com a mente mais lúcida do que nunca. Ela sabe que o fim está chegando. Ela sabe que o filho está em perigo. E quando percebe que um novo exterminador pode ter voltado no tempo, ela entende que precisa agir. A cena da fuga é tensa do começo ao fim. Sarah engana o médico, tenta escapar pelos corredores, mas no momento em que acredita que finalmente conseguiu, ela dá de cara com o T-1000. E aqui o filme entrega uma das cenas mais angustiantes. O T-1000, com aquele olhar vazio e a voz fria, se transforma diante dela. Sarah entra em pânico. É o trauma voltando com força total. É como se o passado estivesse ali, na frente dela, pronto para terminar o que começou. Mas então surge o T-800. O confronto entre os dois dentro do hospital é brutal. Tiros, perseguição, destruição. E no meio disso tudo, Sarah descobre que aquele exterminador idêntico ao que tentou matá-la anos atrás, agora está ali para protegê-la. Só que ela não aceita isso facilmente. Para Sarah, aquela máquina representa dor, perda e trauma. Ela não confia, ela não quer confiar, mas não tem escolha. A fuga acontece, e os três finalmente se reúnem. É aqui que a parte 2 começa a crescer de verdade. Durante a fuga, o T-800 revela uma informação crucial. O dia do julgamento não é apenas um evento inevitável. Ele foi causado por tecnologia criada a partir dos restos do primeiro exterminador destruído anos antes. Ou seja, o futuro não surgiu do nada. Ele nasceu de decisões humanas. A empresa responsável pelo avanço tecnológico que levará à criação da Cyberdyne Systems é Miles Dyson. Quando Sarah escuta isso, algo muda dentro dela. Ela sempre acreditou que o futuro era fixo, que a guerra era inevitável. Mas agora surge uma possibilidade real: impedir que tudo aconteça antes mesmo de começar. E aqui vemos uma transformação ainda mais profunda. Sarah deixa de ser apenas sobrevivente. Ela vira caçadora. Ela decide que vai matar Miles Dyson. É uma decisão pesada, moralmente difícil, mas na cabeça dela faz sentido. Se ele morrer, o projeto acaba. Se o projeto acaba, o dia do julgamento não acontece. Simples.
Enquanto isso, John começa a ensinar o T-800 a agir de forma mais humana. Ele ensina gírias, expressões, até a sorrir, mesmo que o resultado seja estranho e quase assustador. É nesses pequenos momentos que o filme constrói algo inesperado: humanidade dentro de uma máquina. O T-800 começa a aprender, não por emoção, mas por programação adaptativa, e isso cria uma conexão poderosa entre ele e John. Sarah observa tudo isso com conflito interno. Ela vê o filho criando laços com algo que ela odeia, mas ao mesmo tempo percebe que aquela máquina está cumprindo sua missão com uma lealdade absoluta. Quando chega a hora de agir contra Miles Dyson, Sarah vai sozinha. Ela invade a casa dele armada, determinada, fria, mas no momento decisivo, ela hesita. Dyson não é um vilão, ele é um pai de família. Ele acredita que está criando tecnologia para ajudar a humanidade. Ele não faz ideia do que suas pesquisas causarão no futuro. E é aí que Sarah desmorona. Ela percebe que para impedir um massacre futuro, ela está prestes a cometer um agora. E isso a transforma, quase, naquilo que ela sempre temeu. Alguém capaz de destruir em nome de uma causa. John e o T-800 chegam a tempo. Eles impedem que ela ultrapasse essa linha. Sarah, John, o T-800 e Miles Dyson invadem o prédio à noite. O plano é simples: destruir todas as pesquisas, todos os protótipos e qualquer vestígio que possa levar à criação da Skynet. Mas simples no papel não significa fácil na prática. Dyson, e isso pesa em cada passo que ele dá dentro daquele prédio. Enquanto plantam explosivos e apagam arquivos, o T-1000 finalmente alcança o grupo. E ao mesmo tempo, a polícia cerca o prédio. De repente, o que era uma missão silenciosa vira um campo de guerra. Você está agora em um futuro devastado pela guerra contra as máquinas. Não tem esperança, não tem cor, não tem paz. Só fogo, escombros e caveiras espalhadas pelo chão, enquanto as máquinas patrulham como se fossem donas do planeta. A humanidade está quase extinta, e no meio desse caos existe um nome que as máquinas temem: John Connor. É aí que entendemos o motivo de tudo. No futuro, John é o líder da resistência humana contra a Skynet, a inteligência artificial que decidiu que os humanos eram uma ameaça. Só que como não conseguem vencê-lo no futuro, as máquinas fazem o que já conhecemos: voltam no tempo para tentar impedir que ele cresça. E então acontece o momento icônico. 2 esferas de energia aparecem em pontos diferentes de Los Angeles, em 1995. 2 exterminadores chegam. O primeiro é o clássico T-800, interpretado por Arnold Schwarzenegger. Mas aqui já vem a primeira grande surpresa do filme. Dessa vez, ele não é o vilão. Ele é enviado pela resistência para proteger John. O segundo é algo muito mais avançado: o T-1000, interpretado por Robert Patrick. E aqui o filme dá um salto gigantesco. O T-1000 é feito de metal líquido. Ele pode assumir qualquer forma, atravessar grades, se regenerar, virar lâminas com as próprias mãos. Ele é frio, calculista e assustador de um jeito silencioso. Não faz piada, não demonstra emoção. Ele simplesmente caça. Enquanto isso, no presente, John Connor é apenas um garoto de 10 anos. Rebelde, inteligente, vive pulando de casa em casa adotiva porque ninguém consegue lidar com ele. Ele é o típico garoto que parece problema, mas que carrega dentro de si o destino da humanidade. E Sarah Connor, a mulher que no primeiro filme era apenas uma jovem comum, agora está completamente transformada. Interpretada por Linda Hamilton, ela não é mais vítima, ela virou uma guerreira. Só que o mundo não acredita nela. Considerada paranoica por tentar explodir uma fábrica de computadores para impedir o surgimento da Skynet, ela está internada em um hospital psiquiátrico. Ela sabe a data: 29 de agosto de 1997, o dia do julgamento. Mas ninguém escuta. Ela tenta alertar, tenta se preparar, tenta proteger o filho, mas é tratada como louca. Enquanto isso, o T-1000 começa sua caçada fria e estratégica. Ele descobre onde John mora, se infiltra facilmente, mata quando precisa, se disfarça. Cada passo dele aumenta a tensão. A sensação é de que não importa onde John esteja, ele está sendo observado. E então acontece o encontro que muda tudo. O T-800 e o T-1000 finalmente se cruzam na frente de John, num corredor de shopping. É ali que o público descobre quem é quem. O T-800 surge dizendo:
Vem comigo se quiser viver. Uma frase que ecoa direto do primeiro filme, mas agora com outro significado. John fugindo numa moto pequena, o T-1000 dirigindo um caminhão gigante, o T-800 surgindo numa Harley Davidson com uma espingarda girando na mão. É adrenalina pura. O exterminador que antes era um monstro, agora é o protetor. E o que parecia apenas uma ameaça tecnológica vira algo quase imparável. O T-1000 não sente dor, não hesita. Ele aprende rápido, ele se adapta. E no meio disso tudo, John Connor começa a perceber que aquele robô enorme e aparentemente frio é sua única chance de sobreviver. Aos poucos, nasce uma relação inesperada entre os dois. Um garoto que nunca teve uma figura paterna está sendo protegido por uma máquina. Já Sarah, quando descobre que um novo exterminador voltou no tempo, entra em desespero. Ela sabe o que isso significa. E quando percebe que o T-800 agora está do lado deles, surge algo ainda mais complexo. Ela odeia aquela máquina, porque uma igual tentou matá-la anos antes. Tudo começa com a decisão mais importante até aqui: tirar Sarah Connor do hospital psiquiátrico. John convence o T-800 de que eles precisam salvar sua mãe. E é nesse momento que a relação entre garoto e máquina começa a se aprofundar de verdade. John não vê o exterminador apenas como proteção. Ele começa a enxergar ali algo que nunca teve. Uma figura constante. Alguém que não vai embora. Enquanto isso, Sarah está vivendo o próprio inferno. Internada, desacreditada, tratada como paranoica, mas com a mente mais lúcida do que nunca. Ela sabe que o fim está chegando. Ela sabe que o filho está em perigo. E quando percebe que um novo exterminador pode ter voltado no tempo, ela entende que precisa agir. A cena da fuga é tensa do começo ao fim. Sarah engana o médico, tenta escapar pelos corredores, mas no momento em que acredita que finalmente conseguiu, ela dá de cara com o T-1000. E aqui o filme entrega uma das cenas mais angustiantes. O T-1000, com aquele olhar vazio e a voz fria, se transforma diante dela. Sarah entra em pânico. É o trauma voltando com força total. É como se o passado estivesse ali, na frente dela, pronto para terminar o que começou. Mas então surge o T-800. O confronto entre os dois dentro do hospital é brutal. Tiros, perseguição, destruição. E no meio disso tudo, Sarah descobre que aquele exterminador idêntico ao que tentou matá-la anos atrás, agora está ali para protegê-la. Só que ela não aceita isso facilmente. Para Sarah, aquela máquina representa dor, perda e trauma. Ela não confia, ela não quer confiar, mas não tem escolha. A fuga acontece e os três finalmente se reúnem. É aqui que a parte 2 começa a crescer de verdade. Durante a fuga, o T-800 revela uma informação crucial. O dia do julgamento não é apenas um evento inevitável. Ele foi causado por tecnologia criada a partir dos restos do primeiro exterminador destruído anos antes. Ou seja, o futuro não surgiu do nada. Ele nasceu de decisões humanas. A empresa responsável pelo avanço tecnológico que levará à criação da Cyberdyne Systems é Miles Dyson. Quando Sarah escuta isso, algo muda dentro dela. Ela sempre acreditou que o futuro era fixo, que a guerra era inevitável. Mas agora surge uma possibilidade real: impedir que tudo aconteça antes mesmo de começar. E aqui vemos uma transformação ainda mais profunda. Sarah deixa de ser apenas sobrevivente. Ela vira caçadora. Ela decide que vai matar Miles Dyson. É uma decisão pesada, moralmente difícil, mas na cabeça dela faz sentido. Se ele morrer, o projeto acaba. Se o projeto acaba, o dia do julgamento não acontece. Simples. Enquanto isso, John começa a ensinar o T-800 a agir de forma mais humana. Ele ensina gírias, expressões, até a sorrir, mesmo que o resultado seja estranho e quase assustador. É nesses pequenos momentos que o filme constrói algo inesperado: humanidade dentro de uma máquina. O T-800 começa a aprender, não por emoção, mas por programação adaptativa, e isso cria uma conexão poderosa entre ele e John. Sarah observa tudo isso com conflito interno. Ela vê o filho criando laços com algo que ela odeia, mas ao mesmo tempo percebe que aquela máquina está cumprindo sua missão com uma lealdade absoluta. Quando chega a hora de agir contra Miles Dyson, Sarah vai sozinha. Ela invade a casa dele armada, determinada, fria, mas no momento decisivo, ela hesita. Dyson não é um vilão. Ele é um pai de família. Ele acredita que está criando tecnologia para ajudar a humanidade. Ele não faz ideia do que suas pesquisas causarão no futuro. E é aí que Sarah desmorona. Ela percebe que para impedir um massacre futuro, ela está prestes a cometer um agora. E isso a transforma, quase, naquilo que ela sempre temeu: alguém capaz de destruir em nome de uma causa. John e o T-800 chegam a tempo. Eles impedem que ela ultrapasse essa linha. Sarah, John,
O T-800 e Miles Dyson invadem o prédio à noite. O plano é simples: destruir todas as pesquisas, todos os protótipos e qualquer vestígio que possa levar à criação da Skynet. Mas simples no papel não significa fácil na prática. Dyson, e isso pesa em cada passo que ele dá dentro daquele prédio. Enquanto plantam explosivos e apagam arquivos, o T-1000 finalmente alcança o grupo. E, ao mesmo tempo, a polícia cerca o prédio. De repente, o que era uma missão silenciosa vira um campo de guerra. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.